Olá, o programa Sala de Aula de hoje fala sobre a importância do coordenador pedagógico na escola. Eu converso com o professor da Faculdade de Educação da Unicamp, Guilherme Prado, e com a Heloísa Proença, que é doutoranda aqui da Faculdade de Educação e coordenadora pedagógica do Colégio Básico de Campinas. Obrigado aos dois por me receber aqui. Muito obrigado. Heloísa, eu começo com você perguntando, você que é coordenadora, o que é o coordenador pedagógico na escola? É uma pergunta curta para uma resposta longa. O coordenador pedagógico é um profissional que cuida, articula a organização de todo o trabalho pedagógico, junto à comunidade interna da escola, né, os profissionais, os estudantes, e a comunidade externa, os pais, a família, o entorno da escola. Você estava me falando antes da gente começar a gravar, Guilherme, que tem uma diferença, tem também um outro nome para esse cargo, né? Qual que é? Então, em algumas redes, né, esse profissional que fica na escola é chamado de orientador pedagógico, como é o caso da rede municipal de Campinas, né? Em outras situações, em algumas escolas particulares ou mesmo em alguns outros sistemas de ensino, o nome é coordenador pedagógico. E basicamente a função é essa, né, fazer essa mediação entre a comunidade interna e a comunidade externa, favorecendo, né, os processos de aprendizagem de todos os participantes, né, da situação pedagógica que a escola proporciona. Esse papel de um coordenador pedagógico, ele já existia antes, ele só é falado agora, ou ele veio com o passar do tempo, surgiu esse cargo, digamos assim? Olha, eu atuo na escola há 33 anos. Comecei como professora de educação infantil e passei por todos os segmentos e sempre existiu o coordenador pedagógico. No entanto, o que vem mudando são as discussões em relação ao papel e à função desse profissional dentro da escola. Muitas vezes a gente ainda encontra instituições em que o coordenador está muito atrelado à função administrativa e não tanto à articulação do fazer pedagógico na escola, né? Eu acho que o cargo, ele existe há bastante tempo, no entanto, a gente vem reorganizando a função desse profissional no fazer cotidiano, né, nos últimos tempos. Isso também acontece dentro da faculdade, essa mudança de pensamento em relação ao coordenador? Com certeza, porque assim, antigamente o coordenador pedagógico era muito mais vinculado à administração e de uma certa maneira ligado a palavra mesmo, administração da escola, né? Então ele era um intermediário da gestão, da direção na relação com os professores. Não só ligado à função pedagógica. Não só ligado à função pedagógica, que na verdade tem o sentido de potencializar os processos de aprendizagem dos estudantes e, consequentemente, também aprimorar o fazer pedagógico dos professores a favor dessa nova comunidade que sempre, anualmente, entra e é renovada. O que compete, vamos aprofundar um pouco mais, o que compete o papel do coordenador na escola? Eu gosto de dizer que existem alguns princípios que ajudam a nortear a ação do coordenador no trabalho dentro da instituição escolar. Para mim, são 4 que são fundamentais. O primeiro deles é que esse profissional se coloque na função de ser um agente de formação dentro da escola. Como agente de formação, ele vai contribuir tanto na formação dos profissionais quanto na formação dos estudantes, né? Um articulador de processos constantes de estudo. Uma outra questão que eu acho que é muito importante na função do coordenador é o diálogo. Antigamente, como o Guilherme disse, esse profissional estava muito atrelado à função administrativa. Então, muitas das ações elas eram muito diretivas. E quanto mais se direciona, menos o diálogo acontece, né? Então, acho que essa relação dialógica ela é fundamental para que o trabalho aconteça de forma mais articulada. O terceiro aspecto que eu também considero muito importante é a parceria. Então, o coordenador, embora ele tenha um cargo de autoridade dentro da escola, ele não é alguém que possa desenvolver a sua função autoritariamente. Ele precisa ser um parceiro do restante da equipe escolar, né? Alguém que vá trabalhar junto, que vá trabalhar dessa forma bem articulada. E o último aspecto que eu considero extremamente importante é o compromisso com a aprendizagem de todos. Que a escola ela não pode se direcionar apenas para aqueles alunos que não têm dificuldade ou só para aqueles que têm dificuldade. É importante que ela seja um espaço de desenvolvimento de aprendizagem para todos. E quando os estudantes aprendem,
os profissionais aprendem também, né? Essa relação é conjunta. E o coordenador pedagógico, ele envolve um trabalho com todos os profissionais da escola, não somente com professores. Ele tem um atendimento um pouco mais focado nos professores, mas é fundamental da perspectiva pedagógica que todos os profissionais da escola estejam envolvidos nessa aprendizagem de todos, né? Então, como isso se dá, Guilherme? O princípio do diálogo, né? Na medida em que você tem um coordenador pedagógico que tem isso como princípio, o que ele vai proporcionar à comunidade? É criar espaços de diálogo entre professores e merendeiras, professores e os vigilantes, professores e os secretários, e fundamentalmente também criar um espaço de diálogo que articule, né, toda a necessidade pedagógica daquela comunidade de estudantes para aprimorar essa aprendizagem. Então, tanto a parceria quanto o diálogo, né, e quanto essa perspectiva de formação, ela também vai contribuir, né, nos estudos que nós temos feito, para proporcionar essa integração e, consequentemente, né, e essa uma integração sempre em diálogo, que não é uma coisa muito fácil de acontecer, demanda espaço, demanda tempo e demanda muita conversa, né? Mas fundamentalmente para proporcionar essa aprendizagem. E aí quando a Elo comenta da aprendizagem de todos, é porque os professores precisam aprender um pouco com os estudantes, porque os estudantes sempre se renovam. Os estudantes também têm que aprender os conteúdos e toda a dinâmica proposta pelos professores. E a equipe de suporte, os serventes, os vigilantes, as secretárias, elas também têm que aprender a lidar também com todos esses novos professores criando, novas crianças criando e, consequentemente, com a comunidade do entorno, que é a comunidade de pais, né, que, na verdade, apresenta seus filhos para aquele processo educativo. Isso tudo em parceria também com a gestão escolar, né? No caso da Prefeitura de Campinas, com o diretor e o vice-diretor. Então isso é fundamental, né? Esse profissional ter essa possibilidade, né, de construir isso. Tá bom, gente, a gente volta daqui a pouco. Hoje o Sala de Aula ele fala sobre o papel do coordenador pedagógico. Voltamos com o Sala de Aula, que hoje fala sobre o papel do coordenador pedagógico na escola. Heloísa, toda escola tem que ter um coordenador pedagógico presente? É imprescindível que tenha. Nós defendemos que esse profissional ele vai ajudar a tornar a escola um espaço mais dinâmico, com maior amplitude para uma relação pedagógica que seja realmente eficiente, eficaz, né? E que leve a aprendizagem significativa. Dá para falar que tem algum prejuízo em uma escola não ter um coordenador? Acho que sim, dá para falar. Dá para falar porque, na medida em que você não tem um profissional que possa mediar, né, as situações de conflito entre estudante e professor, e às vezes entre pais e a comunidade da própria escola, na qual também não é só papel do coordenador pedagógico, mas também do vice-diretor e do diretor. E essa tríade bem articulada em qualquer escola, pequena ou grande, ela potencializa esses processos de aprendizagem e, consequentemente, de compreender as necessidades pedagógicas da comunidade que ela está atendendo e, vamos chamar assim, das necessidades educacionais da comunidade da qual ela faz parte, que é a comunidade do entorno escolar. Então, quando você não tem esse profissional, né, que também tem essa preocupação formativa em função das necessidades dos estudantes e o aprendizado, e o trabalho docente e o aprendizado dos estudantes, então isso aí fica bastante complicado. E a gente já viu, né, felizmente temos boas experiências em vários sistemas públicos federais, estaduais e municipais, em que a presença desse profissional potencializa os processos de aprendizagem de todos os estudantes, né? Então isso é importante. No dia a dia, alunos, professores e pais, eles entendem o papel do coordenador? Na verdade, eu acho que o trabalho pedagógico em si, não apenas do coordenador, mas de todos os atores da escola, ele é um trabalho sempre de conquista, né? Qualquer profissional, ele precisa dar a ver aquilo que ele realiza. Quem não é da área educacional
mistura um pouco as funções. Então, é comum um pai querer resolver uma questão administrativa com o coordenador ou uma questão pedagógica com o diretor. Agora, uma outra coisa que eu acho importante pensar sobre isso é que, embora os papéis sejam definidos, é fundamental que a escola esteja articulada, né? Que a equipe de direção e de gestão participe dos processos pedagógicos e que a coordenação, os professores também entendam como que aquela escola funciona administrativamente. Por quase 20 anos da minha vida profissional, eu atuei na rede municipal aqui em Campinas. Então, eu fui professora, fui orientadora, substituí na vice-direção. E os momentos mais conflituosos eram aqueles em que cada profissional não se articulava, né, com os outros nas diferentes funções. Então, essa articulação eu considero que é importante. E os pais, eles são parceiros, eles não são inimigos. Eu acho que a gente precisa olhar para a comunidade, para a família, para os estudantes como parceiros do processo de aprendizagem. E quando essa parceria acontece, quando a gente consegue romper o muro da escola e da comunidade, o trabalho fica muito mais interessante para todos. Existe um perfil do profissional que se torna um coordenador? Eu acho que assim, o melhor perfil é aquele aberto ao diálogo, né? Então, todo profissional que, porventura, venha a ser um coordenador pedagógico aberto ao diálogo, o diálogo com a gestão, o diálogo com os professores, o diálogo com os estudantes, o diálogo com a comunidade, esse é um bom perfil, porque é um bom princípio do profissional seguir e, consequentemente, conquistar, né, como a Heloísa colocou, esse bom ambiente, né, criar esse bom ambiente. Né? Isso começa a ser observado já na faculdade? A gente percebe que tem alguns estudantes que estão mais disponíveis a compreender o outro a partir de escutá-los, né? E não necessariamente ficar apresentando diretivas e diretrizes sem antes escutar os colegas. Então a gente percebe, claro, que tem alguns estudantes que têm um perfil assim, excelente para o trabalho com a coordenação pedagógica porque estão disponíveis para escutar o que o outro tem a dizer, né? Você me disse que em escolas, principalmente escolas municipais, onde tem o coordenador ali, os resultados são até melhores na questão da educação. Mas os municípios, os estados, eles conseguem entender isso? Em alguns sistemas acontece, né? Eu acho que há uma conquista do professorado, né? Em alguns estados isso acontece, e alguns estados em que isso estava acontecendo de esse profissional ser destituído, houve toda uma briga para que ele continuasse, né? Então, acho que assim, hoje, né, a produção acadêmica, mas mais do que a produção acadêmica, as práticas cotidianas desses profissionais têm mostrado que, a partir de alguns princípios, né, caros à formação do profissional coordenador pedagógico, a escola funciona melhor, né? E, consequentemente, né, ela cria um ambiente escolar mais favorável à escuta das necessidades do entorno da escola e das comunidades dos estudantes. A relação aluno-professor fica melhor? Depende. Eu estou dizendo que depende porque, assim, é aquilo que a gente vem insistindo, que o diálogo ele sempre favorece, né? Então, nessa perspectiva de um profissional aberto ao diálogo, que se coloca em parceria, que entende o seu papel articulador dos diferentes saberes, aí sim a relação fica melhor, mas ela também pode ficar pior se a perspectiva de trabalho for outra, né? Se a ideia do profissional for direcionar o tempo todo, determinar o tempo todo, aí é claro que esse clima não vai ficar tão bom. Ou seja, ele tem que funcionar mais como um elo ali que une todo mundo do que como um inspetor que aponta. Exatamente. Eu acho que a figura de inspeção é essa que precisa ser destituída do ambiente escolar, né? Quer dizer, um diretor tem que ser um diretor pedagógico, um vice-diretor tem que ser um vice-diretor pedagógico e um coordenador tem que ser um coordenador pedagógico, né? Quer dizer, o pedagógico precisa orientar as ações e, consequentemente, criar um clima que favoreça a aprendizagem. E aí, da nossa perspectiva, a gente já viu essas experiências, inclusive aqui no município de Campinas, bons coordenadores pedagógicos potencializam a aprendizagem não só dos professores, em função dos estudantes, mas também dos estudantes e dos profissionais do entorno, né? Então isso é fundamental. Tá, já, gente, a gente volta daqui a pouco. Sala de aula fala sobre o papel do coordenador pedagógico na escola, daqui a pouco a gente está de volta.
Voltamos com Sala de Aula falando sobre o papel do coordenador pedagógico. Acho que vou começar com você, Guilherme. Muda a atuação do coordenador pedagógico conforme cada etapa escolar? Conforme cada etapa escolar, com certeza, né? Um coordenador pedagógico no âmbito da educação infantil, ele tem um papel diferenciado porque ele precisa estar muito atento às dinâmicas das infâncias na relação com os diferentes profissionais que estão atuando. Já um coordenador do ensino fundamental 1 ou do ensino fundamental 2, além disso, dessa preocupação com os estudantes, ele também tem que estar preocupado com aquilo que é chamado de conteúdo escolar, né? Já um coordenador do ensino médio, ele também, além de estar preocupado com todas essas coisas, ele também está preocupado com uma nova fase de desenvolvimento, que é a adolescência, que causa, né, diferentes situações, né, às vezes bastante inusitadas, na relação de professores com estudantes. Então, ele também precisa ter uma preparação um pouco diferenciada em função do seu público, né? Mas o princípio do diálogo, o princípio da parceria, ele tem que manter de educação infantil ou ensino médio. Ter coordenador pedagógico numa escola significa uma educação melhor? Então, é aquilo que eu disse anteriormente, eu ainda acho que depende. Que o coordenador pedagógico ele é um profissional que pode contribuir muito com a qualidade da escola, do trabalho que é desenvolvido, desde que ele respeite tudo isso que a gente vem conversando aqui. Agora, se esse profissional olhar para a escola como um espaço apenas de produção, a escola como um produto, né? Então, a educação como um produto... Seria o caso das escolas particulares. Não necessariamente, né? Não necessariamente. Está mais atrelado ao objetivo que se tem. Então, se o objetivo é só corresponder às avaliações externas com altas notas, então eu vou desenvolver um processo educativo que vai focar no resultado das altas notas. Agora, se o meu objetivo é formar um cidadão para a vida, então cuidar das boas notas não é suficiente para formar para a vida. Eu preciso cuidar das relações, eu preciso cuidar de outras coisas. Então, claro que uma escola que tem uma proposta filosófica, pedagógica, educacional bem atrelada às suas convicções e que defende os seus princípios com clareza, ela vai oferecer um trabalho também, né, de qualidade em relação àquilo que ela se propõe, mas sempre depende do princípio que aquela instituição oferece. É isso, Guilherme, principalmente na questão das escolas particulares, pode ter até uma queda na qualidade da educação conforme a visão da escola? Acho que assim, o que a gente tem que entender é que essa preocupação, esse princípio de formação humana, de formação para a democracia, de formação para o diálogo, isso demanda um conjunto de trabalhos que não é só ter boa nota. Demanda professores que conversem com os estudantes, professores que conversem entre si, né? E isso tudo, algumas escolas, provavelmente particulares, elas têm como princípio e outras não. O que a gente tem visto é que, assim, no âmbito da formação humana, boas escolas, públicas e particulares, elas primam por alguns princípios. E a escola se constituindo numa dimensão democrática, ela vai valorizar esses princípios e, consequentemente, vai valorizar a manutenção dessas boas relações entre estudantes, entre professores e estudantes, entre professores e professores, né? O que a gente tem visto hoje é que no âmbito vamos chamar assim, desenvolvimento da escola, ela não está mais se fechando só a seus próprios conteúdos, então os professores trabalhando isoladamente, né? É importante o professor de matemática dar aula de matemática, mas é importante o professor de matemática conversar, dialogar com o professor de história que, porventura, fomentado por alguma necessidade apontada por um coordenador pedagógico de alguns estudantes, pode construir um trabalho conjunto. Então, toda essa dinâmica ela vai se transformando e, consequentemente, vai dando à escola, seja ela pública ou particular, a sua peculiaridade. Eu acho que é isso que é legal, né? Porque cada escola pode ter essa marca, né? A gente está terminando, Heloísa. Você quer falar alguma coisa sobre o seu trabalho aqui como doutoranda da FE junto com o Guilherme? O que vocês já têm de avaliação sobre esse assunto que a gente discutiu hoje?
Eu acho que é importante, né, deixar claro que a educação ela é um processo muito dinâmico. E quando o educador ele se prende a uma questão sua, individual, ele perde a oportunidade de crescer e de participar do processo de desenvolvimento de outras pessoas também. A pesquisa que a gente vem desenvolvendo é no sentido de olhar para todas as construções que cada sujeito vai fazendo ao longo da sua experiência com o próprio trabalho e não se fechar numa ideia única, mas estar sempre aberto a essa articulação entre os diferentes saberes. A gente está caminhando na construção de um diálogo com o próprio trabalho, entendendo que o coordenador também é aquele profissional que precisa o tempo todo refletir sobre o seu fazer, né, se reorganizar. Guilherme? Então, acho que assim, o que a gente tem visto do desenvolvimento do trabalho do coordenador pedagógico cada vez mais é que ele tem potencializado não só o tratamento das necessidades dessas novas infâncias na relação com novos saberes que porventura os professores precisam ir se desenvolvendo, né, e se atualizando, ou seja, acesso à tecnologia e assim outras coisas, mas fundamentalmente o que é uma preocupação do grupo é de que esse conhecimento sobre a coordenação pedagógica seja pautado na reflexão de coordenadores pedagógicos, né? Então acho que essa é uma dinâmica importante, né? Não só você ter alguns princípios teóricos que vêm de ambos, de diferentes lugares, mas você também ter a construção do conhecimento pelo próprio sujeito do conhecimento, que no caso nosso, aqui do trabalho com a Elo, é uma coordenadora pedagógica em diálogo com outras coordenadoras pedagógicas, que já fizeram mestrado e doutorado no nosso grupo, e que isso, no acúmulo de conhecimentos, potencializa novas compreensões sobre a ação pedagógica desse profissional na escola, pública ou particular. Tá, já, gente. Muito obrigado pela presença. Obrigada. Prazer. Esse foi o Sala de Aula. A gente se vê numa próxima.